Vamos meditar, por favor. Diz assim, ó. 2 Crônicas 26, a partir do versículo 1. Nós vamos ler muito, tá? Praticamente todo o capítulo, mas acompanhe comigo o raciocínio. O que eu falei? Nós estamos num processo de preparação, né? Quem vai mais longe? Quem vai vencer? Quem vai estabelecer? Quem estiver mais? E outra coisa, quem sempre está com, quem sempre está com o pé atrás não vai para frente. Vou repetir. Quem sempre está com o pé atrás não vai para frente. Então, tira, porque a palavra é clara. Pega comigo esse espírito, o espírito da palavra, tá? Não vou te contar a história, vou te lançar o espírito da palavra. Diz assim, ó. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Quantos anos, gente? Não tem idade para Deus exaltar, tá? Nós vemos pessoas extremamente jovens como pessoas de idades avançadas, ou de idade avançada. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elat para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando ele se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Diga comigo, ele fez, repita comigo em voz alta, por favor, ele fez o que o Senhor aprova. Todas as vezes que a pessoa faz o que o Senhor aprova, ele prospera. Coloca isso dentro de você. Todas as vezes que a pessoa faz o que o Senhor aprova, ele vai para frente. Todas as vezes que a pessoa faz o que o Senhor aprova, o que o Senhor se agrada, ele vai para frente. Todas as vezes. Então começa aqui. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor, ou seja, sábio no temor do Senhor. Sabe uma coisa importante que eu quero repetir, que nós falamos essa semana e agora esse versículo está repetindo? Eu quero mostrar a você que a diferença desses homens era justamente, esses homens sempre Deus colocou alguém. Você vê que nós estamos falando de reis, nós não estamos falando de gente pequena, nós estamos falando de gente grande, nós estamos falando de reis que quando Deus falava através do homem de Deus, eles seguiam, faziam ou deixavam de fazer, e enquanto faziam, estavam sendo abençoados, estavam vencendo, estavam crescendo, estavam conquistando. Quando deixava de ouvir, de obedecer, é que começava o processo do fracasso, da derrota. Quando fala a respeito de Zacarias, está falando de um homem de Deus sábio na direção de Deus, sábio para orientar acerca das coisas que agradavam a Deus e das coisas que desagradavam a Deus. E Uzias ouvia e seguia a direção do homem de Deus através do homem de Deus. Amém? Então vamos lá. Diz assim, vou repetir o 4. E ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, enquanto buscou o Senhor. Diga comigo em voz alta, por favor. Enquanto buscou o Senhor, mais alto, por favor. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. 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 Grave isso.
Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne, de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra, diga comigo, Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbal, e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, até os inimigos pagavam tributo a eles. Até os inimigos pagavam tributo a eles. E sua fama, diga comigo, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito. Diga comigo, pois havia se tornado muito poderoso. Crescimento, evolução, conquista, reconstrução, todos os inimigos, derrotando, vencendo cada um deles, conquistando, vencendo, a fama crescendo, a sua fama crescendo, enquanto buscou o Senhor. Só vou terminar, ou concluir esse versículo, que diz assim: pois havia se tornado muito poderoso. Diga comigo, havia se tornado muito poderoso. Amém? Não é porque não houve guerra, mas foi na guerra que ele foi se tornando poderoso. E o que ele estava fazendo nessa data? Buscando ao Senhor, na presença de Deus, buscando visão, direção, sabedoria, estando na presença de Deus. Aí diz assim: Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, porta do vale, no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Além do mais, gostava da agricultura, possuía muita terra, muita lavoura, Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maceias, sobre o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Quem são esses? Só os chefes. Sobre o comando deles havia um exército, diga comigo, de 307.500 homens treinados para a guerra. Você vê quase São José do Rio Preto, só o exército. Quase São José do Rio Preto, só o exército. Treinados para a guerra, uma força, diga comigo, uma força poderosíssima, que apoiava o rei contra seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras, catapulta, né? Ele foi extraordinariamente, diga comigo, ele foi extraordinariamente ajudado
e assim se tornou, ou tornou-se, diga comigo, muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Quem fez isso com ele? O que aconteceu? Enquanto ele buscou a Deus, está aqui. Enquanto ele buscava a direção de Deus, agia na direção de Deus, priorizava, aqui, Deus o exaltou extraordinariamente, conquistas extraordinárias, vitórias extraordinárias, a sua fama correu, se tornou famoso, de vitória em vitória, conquista em conquista, prevalecendo em todas as batalhas, conquistando coisas grandes, sabedoria para desenvolver coisas, armamentos extraordinários para fazer, para administrar, para liderar, enquanto buscou a Deus. Enquanto buscou a Deus, Deus o exaltou e o ajudou de forma extraordinária. Que versículo eu parei? 15. Não é 15 não. Qual foi, gente? 16 agora? Diga comigo, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou o quê? Depois que ele venceu, depois que ele conquistou, e aí eu quero que você é aquela história, né, que a gente vem trabalhando sem cessar. Eu tenho que estar atento ao que está acontecendo aqui dentro. E a primeira coisa que você tem que colocar dentro de você é eliminar aquela frase desgraçada que muitas vezes nos assola, nos persegue, que comigo vai ser diferente, comigo não acontece. Essa frase é uma frase maldita. Às vezes a pessoa vai tomando uma outra direção e ele vai se iludindo, Ele estava acostumado só com vitórias. Por isso que a pessoa ele tem que se fazer dependente de Deus. Porque uma coisa é as coisas darem certo quando você está na bênção de Deus. Quando você está na direção de Deus, a tendência é que as coisas, você enfrenta muita guerra. Você enfrenta muitas batalhas. Mas quando você está na direção de Deus, é vitórias, é conquistas, é avanços. A sua força é maior. A bênção está, você é ajudado de forma extraordinária por Deus. Você é ajudado por Deus. Outra coisa é quando a pessoa, o orgulho toma conta dele, a soberba toma conta dele. Então ele começa a se sentir autossuficiente. Ele acha que ele pode fazer coisas que ele não pode. Inclusive eu quero deixar uma coisa clara hoje. Hoje eu vou eliminar que cada um tem que ocupar a sua posição, tá? Você não pode fazer, inclusive aquela coisa que muitas vezes a pessoa fica assim: eu tenho a minha comunhão com Deus, Deus conhece o meu coração. Nós falamos essa semana sobre isso, que muitas vezes a gente acha que o nosso coração é reto pelas nossas boas obras. Às vezes a pessoa olha e ele diz assim: não, mas eu sou bom de coração, eu sou reto, eu sou amoroso, eu só quero o bem do próximo. E na verdade, quando Deus olha para o coração dele, Deus não vê nada disso. Então meu coração não pode ser bom aos meus próprios olhos. Eu tenho que analisar friamente se o meu coração está de acordo com o coração de Deus. Porque se o meu coração for bom, porque todo mundo puxa para si. Estou certo ou estou errado? Eu sou bom, eu só faço bem, eu oro, eu faço as minhas orações, eu faço as minhas caridades. Não, equivocado. Está cheio de gente de coração bom que vai para o inferno. Aos seus próprios olhos. Coração bom aos seus próprios olhos. Porque nós precisamos estar atentos se o nosso coração, porque às vezes a gente julga que o coração é bom, por algumas boas obras que nós fazemos.
Porque coração bom aos olhos de Deus é você fazer, se submeter à vontade de Deus em tudo. Coração bom aos olhos de Deus é você se submeter à vontade de Deus em tudo. Coração bom é aquilo, Deus manda eu fazer isso, eu faço. Deus manda fazer aquilo, eu não tenho dificuldade para fazer. Deus manda eu ceder, eu vou ceder. Deus manda eu perdoar, eu vou perdoar. Deus manda eu dar um passo nessa direção, eu vou dar. Isso é coração bom aos olhos de Deus. Porque muitas vezes nós fazemos uma boa obra aqui, nessa direção, e nós fazemos outras terríveis em outra direção. É verdade ou não é? Sim ou não? Temos uma série de barreiras, divisões, conflitos. Estamos com o coração, muitas vezes, com ódio no coração, amargura, raiz de amargura em relação a outras pessoas, porque é o que eu falava essa semana, cuidado, não permita que nada nem ninguém, nenhuma situação contamine o seu coração. Sabia? Amém? Aí, diz assim, ó. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, diga comigo, o seu orgulho provocou a sua queda. O que provocou a queda dele? E ele foi infiel ao Senhor. O orgulho faz com que a pessoa, ele seja infiel, se torne infiel a Deus. Ele sabe que ele precisa se submeter, ele sabe que ele precisa ceder, mas ele não cede. Porque a gente sempre sabe o que Deus cobra de nós. E muitas vezes a própria situação, a luta vem para que a gente se achegue naquilo que Deus quer que a gente se achegue. Inclusive é até um incentivo para que a gente tenha força, porque quando está tudo bem a gente não tem incentivo. É verdade ou não é? Muitas vezes quando está tudo bem a gente não tem esse incentivo, não tem essa força. E muitas vezes as coisas vêm até de uma forma que é a forma que você tem força para seguir naquela direção que Deus quer, para ceder naquilo que Deus quer, para fazer aquilo que Deus quer, para buscar a Deus como Deus quer. Aí diz assim, e ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. O sumo sacerdote, ele já queria fazer o que não lhe era devido, não era permitido que ele fizesse. Você vê que ele se tornou tão poderoso que ele já disse assim, não, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu mesmo ofereço os meus sacrifícios, eu mesmo faço do meu jeito, espiritualmente falando. Ele já queria ocupar até a posição do sacerdote. Ele já queria fazer aquilo que nem cabia a ele fazer, que era a função do sacerdote. Amém? Aí, o sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. E eles o enfrentando, e disseram, não é certo que você, Uzias, queime incenso ao altar do Senhor? Isso é tarefa dos sacerdotes, desculpa, perdi a leitura aqui, é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso na sala do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Diga comigo, você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. Quando ele foi repreendido, o que ele deveria ter feito? O que ele deveria ter feito? Estou errado. Não, entendi, estou errado. Entendi que isso eu não posso fazer, não cabe a mim.
Mas ele estava orgulhoso. Ele estava cheio de si. É mais ou menos assim: eu faço o que eu quero. Ninguém vai falar o que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Ele foi advertido. Ele foi orientado. Não faça, não é permitido que você faça isso. Mas ele foi com ira. Ele se irou contra aqueles que estava corrigindo. Ele se irou contra aqueles que estava tentando inclusive protegê-lo. Porque se ele estava fazendo algo errado, ele não podia fazer, porque aquilo não ia dar certo. E ele se irou. Ele ficou revoltado contra aqueles que estavam tentando protegê-lo. Muitas vezes isso pode acontecer dentro da igreja. Às vezes a gente está falando porque você sabe, você está vendo essa história se repetir aqui continuamente. Você vê essa história se repetir continuamente. Então, tudo que você tenta fazer é poupar as pessoas de colher mais sofrimento. E muitas vezes você tenta orientar, muitas vezes vem a mensagem do altar, o que a pessoa faz? Ela fecha o coração e fica irada. Ela fecha o coração, fica irada, fica revoltada e diz: eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, não quero saber, não quero que ninguém opine na minha vida. Eu conduzo a minha vida do jeito que eu quero. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Aí, diz assim, o 19: Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. Diga comigo: e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando os sacerdotes, Azarias e todos os outros sacerdotes, viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Meu Jesus, depois de tantas vitórias, depois de tantas experiências, depois de crescer tanto, depois de crescer tanto, de vencer tanto, de ver Deus pegá-lo, veja, vai refletindo, de chegar, não era ninguém, era só uma pessoa, um jovem, pequeno, não tinha expressão. Deus coloca numa posição, Deus abençoa, Deus dá direção, Deus dá visão, Deus dá sabedoria. As batalhas são grandes, mas todas as batalhas, vitórias. Todas as batalhas, vitórias. A fama vai crescendo. A fama vai, você viu Uzias? Meu Deus, você viu como a sua fama tem crescido extraordinariamente. Você viu Uzias? Como tem vencido, como tem conquistado, como tem prosperado. Você viu o que Uzias desenvolveu agora? E foi crescendo, ajudado por Deus, dirigido por Deus. Aí, o orgulho tomou conta. O orgulho tomou conta e se tornou infiel. Se tornou o quê? Infiel. Por isso que às vezes a pessoa precisa ter muita cautela
ela precisa ter muita cautela. Ele precisa ter muita cautela com aquilo que ele está fazendo. Porque se eu estiver fazendo algo, ainda que seja para Deus, de forma errada, vai dar errado. Quer que eu repita? Ele estava no altar para fazer o quê? Diante do altar para fazer o quê? Ele ia queimar incenso ao Senhor. Para ele estava fazendo a coisa certa, não é? Sim ou não? Sempre eu digo às pessoas que saem tomando direções erradas, e muitas vezes as pessoas saem e ela diz assim: não, meu problema não é com Deus, não, eu estou bem com Deus. Para ele estava, ele queria oferecer incenso ao Senhor. Só que quando a pessoa faz de forma errada, não é recebido por Deus. É isso que eu quero que você entenda. Tem outros textos bíblicos que a pessoa, ele estava buscando, para ele, o problema dele não era Deus, o problema dele era quem Deus estava usando. E ali muitos fracassaram. Aqui ele queria ir lá no altar para oferecer incenso, oferecer sacrifício ao Senhor, só que aquilo não cabia a ele, aquilo não era função dele. Ele tinha que se submeter ao sistema estabelecido, às leis de Deus, porque Deus estabeleceu cada coisa no seu lugar. E aquela não era a função dele, aquela era a função do sacerdote. Aquela não era a função dele, aquela era a função do sacerdote, das pessoas separadas para aquilo, das pessoas consagradas para aquilo, mas ele já começou a fazer tudo da forma que ele achava que devia ser. E aí, quando estava lá diante, inclusive com o incensar nas mãos, e foi repreendido, ao invés de ser inteligente, flexível, ele se irou, ficou ainda mais irado. Saiu dali com o quê? Saiu dali com lepra, leproso. Aí aquele que foi tão exaltado, aquele que foi tão, como diz o texto, né, extraordinariamente exaltado, a sua fama correu, aquele que venceu tanto, já saiu dali leproso, foi excluído, teve que morar fora, porque o leproso era excluído. O leproso não podia estar no meio da congregação. O leproso, ele era excluído. O leproso tinha que morar fora, excluído. Ele foi excluído. Olha o texto aqui, vamos concluir a leitura. Diz assim: o rei Uzias sofreu de lepra, diga comigo, até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério em que pertencia aos reis, pois o povo dizia, diga comigo, ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor, aquele que foi tão honrado, tão exaltado, terminou como leproso. E isso, aonde nós refletimos, o que nós aprendemos hoje? Eu comecei o texto dizendo assim, tem pessoas aqui, pessoas que fracassam antes de vencer, porque acha que a luta está muito grande e para no meio do caminho, para mesmo antes de vencer. Tem pessoas que fracassam no processo da vitória, ele já está a caminho da vitória, e aí ele acha que a luta está grande demais, e ele desiste, e para no meio do caminho e fracassa. E é exemplo de Uzias, há pessoas que vencem depois de ter vencido, há pessoas que fracassam depois de ter vencido, de ter ido tão longe,
de ter vencido tantas batalhas, de ter conquistado tantas coisas, sua fama, suas vitórias. Quer dizer, não está onde gostaria, mas já está muito, muito distante de onde estava. Entendeu ou não? Não está aonde gostaria, mas já está muito longe de onde estava. E aí, começa a perder o foco, começa a perder a direção, começa a seguir a sua própria direção, o orgulho, ele já é o seu próprio líder, ele segue a sua própria cabeça, ele busca do jeito que ele quer, da maneira que quer. Eu faço as minhas orações, eu faço os meus jejuns, eu faço, e ele não está atento para ver o que Deus quer, como tem que ser, como deve ser, e sai fazendo inclusive muitas vezes sacrifício de tolo que não obtém o resultado, porque não está na direção, não está ouvindo, não está parando para ouvir Deus falar, só sai fazendo. Aí quando Deus fala, se ira, quando Deus fala, o coração fica duro, e aí está muito próximo. Isso nós precisamos estar atentos. Nós temos a oportunidade, a Bíblia é um livro lindo. Nós temos a oportunidade de acertar com aqueles que acertaram e aprender também com aqueles que erraram. Eu tenho condições de acelerar o meu processo. Eu tenho condições de acelerar, de estar na condição que Deus quer para me exaltar, de estar na condição para que eu seja extraordinariamente ajudado e extraordinariamente exaltado por Deus, que é o que todos queremos. Amém? Só que nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo conosco, atentos ao que está acontecendo conosco, atentos ao que está acontecendo. A lepra veio na cabeça dele, começou na testa, surgiu a lepra aqui, ó, na testa. Muitas vezes começa aqui também, ó, na cabeça, na forma de pensar. E a forma de pensar vai fazer com que a pessoa não só pense, mas com que a pessoa haja. E automaticamente a pessoa, ela vai se tornando uma pessoa leprosa. O leproso, ele é envergonhado. O leproso é humilhado. Eu fico pensando, depois de ser tão honrado, tão exaltado, tão extraordinariamente exaltado por Deus, como pode? Porque a gente sempre deve estar, você deve estar sempre aquilo dentro de você. O que você fez para vencer? Porque quando a gente está muito próximo a Deus, nós estamos, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Então, quando nós estamos muito próximos na direção de Deus, você vai vendo que tudo vai fluindo. São batalhas, são guerras que faz parte, é necessário, mas é de vitória em vitória, de conquista em conquista. Você vai sendo honrado, você vai sendo abençoado, você está na fidelidade para com Deus. Quando você está na fidelidade para com Deus, então você vê que as coisas, com muitas guerras, com muitas batalhas, mas o resultado é aquele que você espera. São vitórias. Por que eu vou mudar aquilo que é o que deu certo na minha vida? Por que eu vou mudar a atitude que me fez, seja pouco ou muito, como eu disse, você de repente tem pessoas que dizem, não estou onde eu gostaria. Mas está bem longe de onde estava. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Está bem longe de onde estava. E de repente quem é bem flexível sabe que só não está mais porque também não fez aquilo que deveria ser feito ou como Deus queria que fosse feito. Mas já está bem distante de onde estava. E conforme nós vamos nessa caminhada, nesse processo, nós vamos avançando. Nós vamos avançando. Nós vamos avançando, nós vamos dando condições a Deus. Me prepare, Senhor, me prepare. Quem está enfrentando uma luta grande, por favor? Quem está enfrentando, levanta a mão. Fale para você todos os dias isso aqui, ó.
Mas isso eu vou deixar bem claro uma coisa: tem gente que vai enfrentar em vão e depois ainda fracassar. Essa é a verdade. Porque a pessoa, ele não entende, ele não consegue, ele não para buscar: Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor quer de mim, me ajuda a entender o que o Senhor quer que eu faça, me ajuda, não me entregue aos meus próprios sentimentos, não me entregue aos meus próprios sentimentos, não me entregue aos meus próprios sentimentos. Agora, quem quer? A quem muito é dado, muito será o quê? O ouro é provado aonde? Quanto mais fogo, mais puro. O ouro é provado no fogo. Quanto mais fogo, mais puro. Quanto mais fogo, mais qualidade. Quanto mais fogo, mais valor. Coloca isso dentro de você. O ouro é provado no fogo. Quanto mais fogo, mais puro, mais qualidade, mais valor ele terá. É o fogo que purifica. E isso não é fazendo apologia a aceitar problemas de jeito nenhum. Porque cada problema que se levanta para nós é para ser convertido numa grande vitória. Você sabia disso ou não? Cada problema que se levanta, nós nos levantamos contra-atacando, nós nos levantamos em jejum, nós nos levantamos em oração, nós nos achegamos ainda mais a Deus, nós buscamos mais, e naquela situação, nós saímos lá na frente com uma vitória maior, com um resultado maior. É assim que acontece. O problema não se levanta na vida da gente para nos derrotar, para nos arrebentar, e justamente para que nós sejamos promovidos, justamente para que nós possamos alcançar coisas maiores, tanto experiências com Deus como resultados. Amém, pessoal? Então, agora eu preciso estar atento a isso aqui. Enquanto eu buscar ao Senhor, eu vou, e quanto mais eu vou, extraordinariamente ser ajudado por Deus, exaltado por Deus. Mas se porventura o orgulho toma conta, e o orgulho é aquilo que faz com que a gente não ceda, né? É ou não é? Sim ou não? O orgulho faz com que a gente sustente aquela postura, sustente aquela ideia até a última para mostrar que a gente está certo. Não adianta, meu Deus, por favor, não adianta. Não adianta. O que muitas vezes a gente quer evitar de mostrar para os outros, se a gente não entrar na posição que Deus quer, virá à tona, todo mundo vai ver. O que eu preciso fazer? Eu preciso correr aos pés do Senhor, eu buscar: Senhor, me dê direção, oh meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Oh meu Deus, eu preciso do Senhor. Não me entregue aos meus próprios sentimentos, às minhas próprias vontades. Não me entregue, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Sabe por quê, Senhor? Eu quero ser assim, eu quero ser extraordinariamente ajudado pelo Senhor, eu quero ser extraordinariamente usado pelo Senhor, eu quero ser extraordinariamente exaltado pelo Senhor, eu quero ser sábio nas tuas visões, eu quero ser sábio na tua direção, na tua vontade, eu quero ser sábio. Me ajuda, meu Deus, me ajuda, abra a minha mente, abra os meus olhos, abra o meu entendimento. Eu quero pensar como o Senhor, eu quero ter a visão que o Senhor tem. Oh meu Deus, eu quero agir na direção que o Senhor tem para mim, não na minha própria direção. Ah, bispo, o que tem a ver com a minha vida profissional, por exemplo? Tudo. Eu já falei isso para vocês muitas vezes. Hoje Deus não está me usando aqui para falar com você? Sim ou não? Lá fora, quem Deus vai usar? Hoje Deus não está me usando aqui para falar com você? Lá fora, quem Deus vai usar? A sua vida, de um modo geral, é um testemunho. Você é uma testemunha do Senhor. No seu meio social, certamente eu não vou entrar. As pessoas que Deus quer te usar, e quando eu digo usar, muitas vezes a gente não precisa ficar com blá blá blá, Jesus te ama. Entendeu ou não?
Muitas vezes a gente não precisa ficar com blá 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 assim, sabe o que eu quero dizer? Sabe o que Jesus mandou dizer? Que Ele te ama. Você não precisa não. Muitas vezes é a sua própria vida. As pessoas olham para você e vê que a sua fé, o seu espírito, seu caráter, a sua vida de um modo geral é diferente. Que você é uma pessoa extraordinariamente ajudada por Deus. E aí Ele quer saber o segredo do seu sucesso. E aí você diz o quê? Ele quer saber o segredo do seu sucesso. Aí você diz o quê? O segredo do meu sucesso é Deus. A partir do momento que eu me dediquei a aprender a vontade de Deus, a partir do momento que eu me dediquei, passei a me dedicar a ouvir a palavra de Deus, a aprender no templo do Senhor, eu tenho sido extraordinariamente ajudado, honrado, abençoado por Deus. Esse é o segredo do meu sucesso. Amém? Você tem que colocar isso dentro de você. Você tem que colocar isso dentro de você, que Deus quer te usar, Deus tem propósito com você, onde eu não vou entrar, aonde eu, como pastor, ou outro pastor não vai entrar você. Você vai ser o instrumento do Senhor. Eu quero que você coloque isso no teu espírito. Por isso que quanto mais próximo a Deus, porque nós estamos falando o seguinte, nós combatemos, não adianta esse negócio de eu sou crente, eu sou evangélico, não, você tem que ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus, se relacionar com Deus. Aí você consegue entender a vontade de Deus, você se torna uma pessoa sábia na vontade de Deus, você se torna uma pessoa flexível, você sabe o que fazer em cada situação. Amém, pessoal? Pense nisso, que hoje nós estamos falando de alguém que foi tão honrado, de alguém que foi tão exaltado, de alguém que foi tão longe e terminou. Sabe aquela frase? Tem pessoas que trabalham, começou mal e vai terminar bem. Começou muito mal, mas vai terminar bem. Aqui tem pessoas que começou muito bem e vai terminar mal. Você, ainda que você tenha começado muito mal, você tem tudo para terminar muito bem. Amém? Muito, muito, muito bem. Mas não faça o caminho ao inverso. Aquele que, lembre-se das três situações: aquele que fracassa antes, porque você pode prestar atenção, que às vezes a pessoa, ele vem, ele busca, ele viu que não aconteceu no momento que ele queria, da forma que ele queria, ele já para antes. Então não é que não era para acontecer, na verdade ele saiu da direção antes. Tem aquele que já está no processo, já está, e ele sabe disso, que ele já tem visto as coisas acontecer na vida dele. A nuvenzinha já se levantou lá no meio do mar. Ô bispo, não entendi o que o senhor falou não. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Sabe qual é a passagem bíblica ou não? Está vendo alguma coisa? Não, não estou vendo. Está vendo alguma coisa? Não, não estou vendo. Está vendo alguma coisa? Levantou, estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem levantando lá no meio do mar. Então corre que levei chuva forte. E era chuva de bênção, chuva de vitórias. Então, tem gente que já começou, a nuvenzinha já começou a levantar lá. Amém? E aí, vai parar, vai desistir? Vai tomar outra direção antes? E tem pessoas que já estão vivendo aquilo que nunca viveu. Tem pessoas que já estão vivendo aquilo que nunca viveu. Nunca. Já estão vivendo algo que nunca viveram. E o que fez para chegar lá? Como foi? Não pode, depois de ser tão exaltado, tão abençoado, tantas experiências maravilhosas, agora deixar o orgulho tomar conta. Amém, pessoal? Até porque diante de Deus não tem bom, não tem grande, não tem soberbo, não tem arrogante, não tem valente. Diante de Deus não tem conversa.
Não tem conversa. Quando ele toca, aqui ó, o reino continuou, porque quando Deus tem um propósito, continua. Ele é que foi excluído, ele é que ficou leproso, teve nem condições de desfrutar mais daquilo tudo que Deus havia realizado na vida dele. Amém? Fique em pé, por favor.